Olá, você que acessou a este canal, seja muito bem-vindo. E que a paz de Deus e a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Bom, recentemente o mundo passou vários dias ou meses até esperando perplexo, achando que o Irã iria atacar Israel em resposta a Israel, segundo eles afirmam, ter tirado de circulação o líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Mas até agora não aconteceu nada. E recentemente, por mais que o Irã tenha prometido e ameaçado, as manchetes dos noticiários têm várias notícias indicando que o Irã esfriou a sua retórica. Deixa eu citar apenas duas. Recentemente, uma autoridade iraniana deu uma entrevista, saiu na TV, ele dizendo o seguinte: não, que o Irã não vai tomar uma ação precipitada contra Israel. E outra manchete dizia o seguinte: que o Irã não vai, digamos assim, assumir um ataque a Israel e prejudicar as negociações. Está lá nas manchetes dos noticiários. Mas o que se entende com tudo isso é que o Irã ele está com medo. Com medo porque assim sempre foi com todas as nações ao redor de Israel em todos os tempos. Bom, vem comigo, meu nome é João. Nós estamos aqui em mais um comentário envolvendo aqui os assuntos do Oriente Médio. Mas por quê? Porque isso faz parte das Escrituras. Ao olhar para Israel, olhamos para as profecias. Ao olhar para o Oriente Médio, isso faz parte do contexto das Escrituras. E olhando para o futuro, temos muito que olhar para Israel e o que está acontecendo. Tá? Então vem comigo e seja muito bem-vindo. Fique até o final dessa gravação. Se você gostar, dê o seu like, porque assim você ajuda a levarmos essas informações e instruções a mais pessoas. Bom, mas vem comigo. Depois que Israel atravessou o Mar Vermelho e todo o exército do Egito ficaram para trás afogados, então diz a palavra de Deus, diz as Escrituras, que o pavor de Israel, o medo de Israel, caiu sobre todas aquelas nações. E quando Israel atravessou, depois que passou pelo deserto, que atravessou o Rio Jordão, que se aproximou de Jericó, aquela Raabe que os espias se hospedaram na casa dela confirmou isso. O livro de Josué está escrito isso por duas vezes, que o coração daqueles povos se derreteu, ou seja, desmaiou-se-lhes o coração, porque o medo de Israel estava sobre eles. Bom, e nada mais, nada menos é o que está acontecendo agora com o Irã, tá? Então, olha, o episódio Davi e Golias é uma demonstração de que será sempre assim. As nações que estão em redor de Israel, como o Irã, que o exército do Irã é 3 vezes maior do que o exército de Israel. E até agora, tudo que o Irã tem feito contra Israel tem feito o que já aconteceu, mas Israel sempre está vencendo e sempre estará de pé. E sempre será sempre assim. É um Davi e um Golias. O Davi sempre vence aquele que é maior do que ele. Bom, então vamos lá.
Em todas as épocas em que as nações lutaram contra Israel, as nações sempre são maior do que Israel. Mas olha só qual é o método que Deus usa para Israel vencer. Muitas vezes, quando os inimigos de Israel cercavam Jerusalém ou o acampamento de Israel, Deus fazia com que houvesse uma confusão entre eles, ou seja, os inimigos de Israel passavam a matar uns aos outros, atacar uns aos outros. Ao invés de atacar Israel, eles atacavam uns aos outros. E isso, segundo o que lemos nas Escrituras, isso sempre acontecerá e ainda vai acontecer e vai se repetir ainda essas cenas que causam medo entre as nações, tá? Então vamos lá. 2 episódios aconteceu, pelo que vemos, para fazer o Irã baixar a bola, ou seja, mudar sua retórica, demonstrando que está com medo. A primeira foi aquele ataque que o Irã fez pela primeira vez diretamente, quando ele enviou mais de 300 mísseis e drones contra Israel, pensando que alguma coisa ia acontecer. E não aconteceu nada. Não derribou um prédio, ou seja, não matou nenhuma árvore, apenas atingiu uma criança beduína. O que é isto? Então aí deu a entender que alguma coisa tem por aí. Tá? Então vamos lá. E a segunda coisa que aconteceu, depois de tanto ameaço ao Irã, foi Israel, se é que foi Israel como o Irã acusa. Israel driblou todo o sistema de segurança do Irã e tirou de circulação o principal líder do Hamas, Ismail Haniyeh. Então, Israel, claro, que não confirma e nem nega, mas o que o Irã diz é que foi Israel. Bom, mas sendo que foi Israel, é o seguinte: Israel driblou o sistema de segurança, Israel driblou o sistema de defesa, Israel driblou o sistema de inteligência, Israel driblou a Guarda Nacional, Israel driblou o exército, driblou tudo. E sendo como o Irã diz que foi Israel, ele fez tudo isso e isso causa muito medo. Mas isso não é uma coisa nova. O que aconteceu no Irã faz lembrar aquele episódio quando Saul perseguia Davi. O exército de Saul era muito maior do que os 600 ou 400 homens de Davi. E aconteceu o seguinte: Saul se acampou próximo ao acampamento de Davi, e aí na calada da noite, Davi e seus homens foram lá, driblaram o sistema de segurança, driblaram tudo, foram lá na frente de Saul, tiraram as armas dele, desarmaram eles e foram embora. E mostraram para Saul que Deus estava do lado de Davi. Então aí Saul também ficou com medo, embora não tenham desistido dos seus maus intentos. Bom, e isso vai se repetir e está se repetindo com o Irã agora. O Irã está com medo e as nações que estão em redor de Israel só tendem a ficar com medo, porque coisas maiores do que essas irão acontecer, segundo as Escrituras. E o que vai acontecer é que sempre Israel vencerá, embora os seus inimigos não admitam. Mas Israel sempre vencerá. E o Irã, ele está com medo de Israel, porque senão ele já tinha atacado outra vez. Mas está claro que Israel, o que Israel está fazendo
é sempre vencendo e será sempre vencendo. Então, vamos ficar por aqui com esse comentário. Mas por que a gente fala em Israel? Porque isso está no radar das profecias, isso está no radar das Escrituras, e isso serve tanto para o mundo como para a igreja também, como para os cristãos também, que ao falar de Israel, estamos falando do maior sinal da volta de Jesus Cristo, porque Jesus é o Messias da igreja, mas também é o Messias de Israel. Embora ele não esteja sabendo, ele não esteja acreditando, mas será sempre assim até a chegada do Messias, tá? Deus te abençoe ricamente